9 de outubro de 1944. O estuário de Breskens, Scheldt, Países Baixos. Quando a escuridão caiu, um comboio de máquinas enormes avançou até a beira da água. Tinham quase 7 metros de comprimento, 3 metros de altura e rodavam sobre 8 pneus gigantes de borracha. Pareciam banheiras de aço montadas sobre um chassi de ônibus. Ninguém observando da margem conseguiu acreditar no que aconteceu em seguida. As máquinas entraram direto na água. Seus 2 motores rugiam tão alto que baterias antiaéreas alemãs do outro lado do estuário abriram fogo, confundindo o som com aeronaves em aproximação. Aquilo não eram aviões. Eram terrapis, veículos anfíbios britânicos capazes de atravessar mais de 1 quilômetro de água aberta, escalar um barranco enlameado do outro lado e desembarcar 20 soldados armados diretamente na retaguarda alemã. Os homens dentro deles não conseguiam ver para onde iam. O motorista ficava praticamente cego, espremido entre 2 motores ensurdecedores. Um segundo tripulante permanecia atrás dele, gritando instruções para vencer o ruído. Era um dos veículos mais estranhos da Segunda Guerra Mundial, e também um dos mais decisivos em uma das campanhas mais difíceis do conflito. No outono de 1944, o avanço aliado pelo noroeste da Europa estava sendo sufocado pelo próprio sucesso. Os exércitos haviam avançado mais rápido do que suas linhas de suprimento conseguiam acompanhar. O porto de Antuérpia, capturado intacto em 4 de setembro, tinha capacidade para descarregar 30.000 toneladas de suprimentos por dia, o suficiente para resolver toda a crise logística. Havia apenas um problema. As forças alemãs ainda controlavam ambas as margens do estuário do Escalda, o canal de 87 quilômetros que ligava Antuérpia ao mar aberto. Enquanto essas margens não fossem limpas, o porto era inútil. As linhas de suprimento vindas da Normandia entregavam menos de 7.000 toneladas por dia. Divisões inteiras começaram a ficar sem combustível, munição e comida. O terreno tornava tudo pior. Grande parte dos Países Baixos fica abaixo do nível do mar. A região é composta por milhares de pólderes, cercados por diques e mantidos secos por bombas constantes. Os alemães transformaram essa geografia em arma, desligaram as bombas, abriram comportas na maré alta e romperam diques deliberadamente. Em poucas semanas, vastas áreas do campo de batalha estavam submersas. As estradas, construídas sobre os diques, tornaram-se passagens estreitas e expostas, elevadas vários metros acima de campos inundados. A água era rasa demais para barcos comuns, profunda e lamacenta demais para veículos sobre rodas ou esteiras, e mole demais para a infantaria avançar carregando equipamento. Era um terreno híbrido e traiçoeiro que paralisava quase todo o movimento militar convencional. Os aliados precisavam de máquinas que pudessem rodar em estradas, nadar em águas abertas e rastejar por campos alagados. A solução óbvia era o Duque americano. Mais de 21.000 haviam sido construídos, mas a Grã-Bretanha recebeu cerca de 2.000, insuficiente. O Ministério da Guerra exigiu uma alternativa britânica, e o contrato foi entregue a Thornycroft, empresa com experiência tanto em veículos comerciais quanto em construção naval. Diferente dos americanos, os britânicos não podiam simplesmente adaptar caminhões existentes. A Thornycroft teve que projetar tudo do zero. O resultado foi radical: um casco de aço soldado em formato de barco, sem chassi separado. O próprio casco fornecia flutuação na água e resistência estrutural em terra. Dentro dele, foram instalados 2 motores Ford V8, lado a lado. Cada motor acionava as 4 rodas de um lado do veículo e uma hélice traseira. A direção era feita por frenagem diferencial, conhecida como skid steering. Funcionava da mesma forma em terra e na água, e exigia esforço físico constante. O Terrapin tinha 8 rodas em configuração 8x8, com um arranjo em comum que permitia subir barrancos e lameados ao sair da água. Sem carga, pesava 7 toneladas. Totalmente carregado, chegava a 11 toneladas. Em terra, atingia 24 km por hora. Na água, 8 km por hora. Cerca de 450 unidades foram concluídas entre 1943 e 1944. O veículo não possuía armamento nem blindagem formal, mas seu casco de aço oferecia alguma proteção contra estilhaços, algo que o Duke não tinha. A tripulação era de apenas 2 homens. Se um motor falhasse na água,
o veículo entrava em rotação violenta. Era uma falha nunca totalmente resolvida. Apesar disso, o Terrapin encontrou seu momento. Ele estreou em combate durante a Operação Svitibak, transportando tropas canadenses através de um estuário de mais de 1 quilômetro, à noite, diretamente atrás das linhas alemãs. O que deveria ser uma distração tornou-se um avanço decisivo. Seguiram-se operações ainda mais ousadas, atravessando longas distâncias de água sob fogo inimigo, transportando tropas, munição e evacuando feridos em terrenos que nenhum outro veículo conseguia cruzar. Após a guerra, os Terrapins foram usados de forma surreal. Transporte civil, levando moradores holandeses por ruas ainda alagadas. Veículos de assalto transformados em ônibus improvisados. A maioria foi sucateada. Hoje, restam pouquíssimos exemplares. Em 9 de outubro de 1944, aquelas máquinas estranhas atravessaram a água no escuro e colocaram 900 soldados atrás das linhas alemãs. Eram barulhentas, cegas, difíceis de controlar, mas estavam disponíveis, funcionaram quando importava e cruzaram terrenos impossíveis. Isso era a inovação britânica em 1944. Não elegância. Não perfeição. Mas engenharia pragmática sob pressão. E esse é o legado do Terrapin. O Terrapin nunca foi pensado para ser lembrado como um símbolo de poder. Ele não tinha a imponência de um tanque pesado, nem a elegância de uma aeronave. Seu valor estava em algo mais raro em tempos de guerra, utilidade imediata em um problema específico. Enquanto outras nações buscavam soluções ideais, a Grã-Bretanha construiu algo que funcionasse agora, com os recursos disponíveis agora, no terreno que existia agora. O Terrapin não venceu batalhas sozinho, mas permitiu que batalhas fossem vencidas. Ele levou soldados onde não havia estradas. Levou suprimentos onde não havia pontes. Levou esperança logística onde o avanço aliado ameaçava parar. Quando o porto de Antuérpia finalmente foi aberto, a guerra no oeste mudou de ritmo. Combustível, munição e comida passaram a fluir em escala industrial. As ofensivas retomaram velocidade. E, silenciosamente, veículos como o Terrapin haviam cumprido seu papel. Nenhum monumento foi erguido para ele. Nenhuma linha de produção continuou no pós-guerra. Mas sua lógica sobreviveu. Décadas depois, veículos anfíbios modernos herdariam essa mesma filosofia, mobilidade total em terrenos negados. Não para impressionar, mas para garantir que o avanço nunca pare. O Terrapin provou uma verdade simples da guerra moderna. Não vence quem tem o veículo mais poderoso. Vence quem consegue chegar onde o inimigo acredita ser impossível. A verdadeira importância do Terrapin só fica clara quando se entende o tipo de guerra que estava sendo travada naquele momento. Em 1944, o conflito no noroeste da Europa havia deixado de ser uma guerra de grandes manobras rápidas e se transformado em uma guerra de terreno, onde cada metro exigia soluções específicas. Não era mais apenas sobre força bruta, mas sobre capacidade de adaptação. Os alemães sabiam disso. Sabiam que não poderiam derrotar os aliados em campo aberto. Então decidiram lutar contra a geografia. Inundaram campos, destruíram diques, transformaram áreas inteiras em pântanos artificiais. A água passou a ser tão perigosa quanto o fogo inimigo. Tropas atolavam, veículos afundavam, suprimentos simplesmente não chegavam. Nesse cenário, o Terrapin deixou de ser apenas um veículo estranho e passou a ser uma ferramenta estratégica. Cada travessia bem-sucedida significava uma cabeça de ponte mantida. Cada grupo de soldados desembarcado em silêncio atrás das linhas alemãs obrigava o inimigo a se reposicionar, enfraquecendo defesas que já estavam esticadas ao limite. O impacto psicológico era tão grande quanto o físico. Para os alemães, não fazia sentido. Não havia estradas, não havia barcos, não havia pontes, e ainda assim os britânicos estavam chegando. Dentro do Terrapin, a experiência era brutal. O calor era sufocante. Os motores V8 rugiam a poucos centímetros dos corpos dos tripulantes. O cheiro de combustível, óleo e metal quente impregnava o interior. A comunicação era feita aos gritos. O motorista não via quase nada. Confiava totalmente no segundo tripulante, que dava ordens baseadas em pequenas escotilhas e intuição. E ainda assim, eles avançavam. Quando o veículo entrava na água, o impacto psicológico nos soldados transportados era imediato.
Muitos nunca haviam cruzado um estuário sob fogo inimigo. O som das balas ricocheteando no casco metálico, misturado ao barulho das hélices, criava uma sensação de vulnerabilidade absoluta. Mas havia também algo poderoso ali, a certeza de que estavam indo onde o inimigo não esperava. Ao alcançar a margem oposta, o Terrapin não parava. Ele escalava a lama, subia taludes improvisados, avançava por terrenos onde caminhões comuns morreriam em segundos. A rampa traseira se abria e os soldados desembarcavam prontos para lutar, muitas vezes antes que os alemães percebessem o que estava acontecendo. Essas ações não apareciam nos grandes mapas estratégicos. Não rendiam manchetes. Mas acumuladas, mudavam o curso das operações. Com o avanço aliado retomando força, o papel do Terrapin começou a diminuir. Outras soluções surgiram. Pontes foram reconstruídas. O terreno começou a secar. A guerra voltou a se mover em escala maior. E como tantas outras armas criadas para um momento específico, o Terrapin cumpriu sua missão e foi deixado de lado. No pós-guerra, o destino dessas máquinas foi quase irônico. Em vez de serem desmontadas imediatamente, muitas foram usadas para ajudar civis. Transportaram famílias, alimentos e suprimentos por vilarejos ainda alagados. Onde antes carregavam soldados armados, agora levavam crianças e idosos. Onde antes cruzavam sob fogo inimigo, agora navegavam em silêncio entre casas destruídas. Poucos veículos de guerra tiveram uma transição tão simbólica. Com o tempo, quase todos foram sucateados. O aço foi reaproveitado. Os motores removidos. A documentação se perdeu. O Terrapin não se encaixava na narrativa heroica da vitória. Era feio demais, barulhento demais, específico demais. Mas sua existência deixou uma marca invisível. Ele provou que a supremacia militar moderna não depende apenas de armas mais fortes, mas de logística criativa. Provou que vencer uma guerra também significa atravessar rios impossíveis, campos inundados e terrenos que o inimigo considera intransponíveis. Décadas depois, essa lógica seria aplicada em conflitos completamente diferentes. Veículos anfíbios modernos, plataformas de desembarque rápidas, operações em ambientes híbridos, todos herdeiros conceituais da mesma ideia: mobilidade total em qualquer terreno. O Terrapin não foi um erro. Não foi um improviso desesperado. Foi uma resposta direta a um problema real, construída sob pressão extrema. E talvez esse seja o verdadeiro significado da engenharia militar britânica durante a guerra. Não buscar a perfeição, mas a eficiência prática. Não criar símbolos, mas soluções. Não esperar condições ideais, mas agir apesar das condições. Naquela noite escura de outubro de 1944, quando aquelas máquinas estranhas entraram na água e desapareceram na escuridão, não estavam apenas transportando soldados. Estavam carregando uma ideia simples e poderosa. Se existe um caminho, mesmo que coberto de água, lama e fogo, a engenharia pode encontrá-lo. E quando o inimigo acredita que você não pode atravessar, é exatamente ali que você deve passar.